Neste vídeo, vamos dar continuidade às nossas definições. Vamos ver, então, quais são os tipos de algoritmos e suas representações. Então, existem basicamente 3 tipos de representação para um algoritmo. São elas: descrição narrativa, fluxograma ou diagrama de blocos, pseudocódigo ou linguagem estruturada. A gente vai ver mesmo o nome pseudocódigo, que é o mais comum a ser utilizado. Na descrição narrativa, esse tipo de representação é usada uma linguagem normal, como aquela que a gente utiliza no dia a dia, e os passos são descritos tal qual como devem acontecer. O exemplo que a gente inclusive já deu para vocês é a receita culinária, que a gente descreve lá quais são os passos, bem certinho, as instruções, as ordens, quantidades, por aí vai. Mas como a gente já fez uma receita de bolo, já comentamos isso anteriormente, nós vamos usar um exemplo diferente, como calcular a média de um aluno. Todos já sabem como fazer isso, né? Então fica fácil de entender na descrição de um algoritmo. Então, qual que é a vantagem da descrição narrativa? A vantagem é que não é necessário aprender nenhum conceito novo, uma vez que a língua natural já é bem conhecida. Você sabe falar muito bem, certo? Então, descrevê-la fica fácil. A desvantagem é que a língua natural abre espaço para várias interpretações, dificultando a transição para um programa. Então, você pode escrever um algoritmo e achar que ele está muito bem descrito e passar para outra pessoa fazer a transcrição, né? Fazer o programa utilizando o seu algoritmo e ela entender as instruções de forma diferente do que você havia pensado originalmente, por conta dessa possibilidade de várias interpretações. Então tem que tomar bastante cuidado quando for utilizar a descrição narrativa para não ter entendimentos errados sobre determinadas instruções. Bom, o exemplo então. O cálculo da média com a descrição narrativa. Como é que ficaria? A gente descreve ele em passos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, não fica limitado a 6 passos, podem ser a quantidade necessária que vocês identificarem para que execute uma tarefa, tá? Execute o algoritmo. Aqui nesse exemplo nós temos 6. E vamos lá. Identifique a primeira nota do aluno. Identifique a segunda nota do aluno. Some as duas notas, divida o resultado por 2. Se o resultado for maior ou igual a 6, o aluno foi aprovado. Se não, o aluno foi reprovado. Então, vocês conseguem perceber que essa descrição aqui é igualzinha a que a gente faz ali da receita do bolo, né, de forma narrativa, narrando quais são as instruções e acontecimentos. Gostaria que vocês percebessem que em todos os algoritmos que a gente vai trabalhar, eles apresentam primeiro quais são as entradas de dados, quais são as informações que vão ser trabalhadas. Na programação, nós utilizamos as informações, trabalhamos com elas e podemos gerar ou não resultados com essas informações. Então, para que isso aconteça, a gente primeiro precisa fazer qual é a identificação da informação que nós vamos trabalhar, da onde vem, quais são essas informações. Então, vocês vão perceber que essas instruções sempre vão ser as primeiras nos nossos algoritmos. Bom, no segundo tipo lá, o mesmo algoritmo em fluxograma ou diagrama de blocos. Mas para isso vamos ver a definição de fluxograma então. Nesse caso, os passos são representados por formas geométricas e cada forma tem significados diferentes
e expressam ações, instruções ou comandos que devem ser executados. Qual que é a vantagem desse tipo de representação? O entendimento dos elementos gráficos é mais simples que o entendimento de textos, né? Os elementos gráficos representam somente aquilo que foi definido, não tem ambiguidade. A desvantagem é que é necessário aprender qual é a simbologia desses fluxogramas. Além disso, o algoritmo resultante não apresenta muitos detalhes. Vocês vão ver que a simbologia ali, ela tem alguns símbolos, mas a gente não descreve muitos detalhes para colocar no algoritmo ali. É interessante a gente ter esse tipo de representação, mas ter junto, por exemplo, a representação narrativa, para a gente entender com maiores detalhes. Então, a combinação de mais de uma forma de representação, às vezes, para entender o mesmo algoritmo, é bem interessante. Bom, como é que fica o cálculo da média com essa forma de representação de fluxograma? Ele tem aqui a caixinha delimitando o início e o fim do algoritmo, a entrada de dados da nota 1 e a nota 2, o cálculo da média, onde ele está guardando aqui nessa variável média, esse cálculo. Ele faz uma comparação se esse resultado é maior ou igual a 6, e aí, com base nesse resultado, ele vai tomar uma decisão se o aluno está aprovado ou se está reprovado. Tanto o aprovado quanto o reprovado vai para a caixinha do fim para finalizar o algoritmo. Bom, vamos ver com detalhes o que significa essa simbologia, então. Esse aqui, essa caixinha arredondada, é o símbolo utilizado para indicar o início e o fim do algoritmo. Igual a gente tinha aqui, ó, início e fim, certo? Essa setinha é o símbolo que permite indicar o sentido, qual que é o fluxo, né? Como é que vai o fluxo das informações. Serve exclusivamente para conectar os símbolos ou blocos existentes. Então, aqui, ó, o início vai para a caixinha da entrada de dados, depois vai aqui, ó, para fazer o cálculo, depois vai para fazer a comparação da média, né? Ou vai para o não, para o reprovado, ou vai para o sim, para o aprovado. Né? E daí depois desce para o fim, e a mesma coisa aqui, ó. Então, temos as setinhas para dizer qual é o fluxo, né, os possíveis fluxos da informação. Esses aqui são símbolos utilizados para representar a entrada de dados. Então, pode ser tanto esse, ou o retângulo cortadinho aqui, ou né, esse símbolo aqui mais detalhadinho. Então, nós temos aqui, ó, usando a entrada de dados. Então, eu vou fornecer qual é a nota 1, a nota 2 do aluno, né? A entrada de dados, representada aqui por essa caixinha, esse retângulo cortadinho. Nós temos os símbolos utilizados para representar a saída de dados, ou seja, o resultado de alguma operação que a gente fez. Então, aqui é o retângulo meio arredondado com uma onda embaixo. Nós temos aqui, ó, a saída do dado no caso aqui, se a média for maior ou igual a 6, vai ser o aluno aprovado. Se não, vai ser o aluno reprovado. Essa seria a saída, a resposta que está sendo representada por essa caixinha. Tá bom? E aí nós temos esse símbolo aqui, que é utilizado para indicar que deve ser tomada uma decisão, apontando possibilidades de desvios. Então, aqui, ó, na média, onde está fazendo aqui é uma tomada de decisão, porque ele está verificando se a média do aluno é maior ou igual a 6. Se sim, a decisão é o aluno aprovado.
senão o aluno é reprovado. Mas a pergunta em si, né, a tomada de decisão vai ocorrer aqui, é aqui que a gente vai mapear qual que é a instrução que diz qual é a tomada de decisão que nós vamos realizar. Onde que a gente pode criar esses fluxogramas? Bom, eu gosto muito de fazer na mão e, na verdade, eu utilizo bem menos símbolos que aqueles que estão ali. De repente, às vezes eu uso os meus próprios, assim, para entendimento próprio, e é o que eu indicaria para vocês também. Mas se vai fazer algo mais organizado, documentar o código de vocês, tem que daí utilizar a anotação formal. Tem duas ferramentas que nós testamos, a Visual Paradigm Online e a Lucidcharts. E elas têm ali esse fluxograma com esses símbolos que a gente demonstrou aqui bem certinho. Tem outros também, mas esses aqui estão inclusos lá e dá para utilizar para vocês fazerem os fluxogramas, né, usando ferramentas. Vocês podem fazer o cadastro via Google ou Facebook, são vários. E aí, na ferramenta, tanto uma quanto outra ali, dependendo de qual vocês vão utilizar, tem que procurar por fluxogramas ou flowcharts, que é a mesma coisa em inglês, né? Dependendo de qual ferramenta vocês vão utilizar. Porque existem outros tipos de mapeamento de dados ali, de formas de mapear, que não, além dos fluxogramas. Então, procurem por eles e vocês conseguem utilizar. É bem fácil, vou dizer para vocês testarem, né, utilizar as ferramentas ali, até ver o que tem para fazer fluxogramas, inclusive para outras disciplinas, porque é bem interessante, né, entender como funcionam as informações, o que vocês têm que mapear no geral. Né? E aqui tem uma imagem, né, do flowchart, no Visual Paradigm Online. Flowchart, né? Escolhi a opção flowchart, e aí aqui o ícone flowchart que vocês vão utilizar. Atentem-se que tem alguns tipos que são pagos, outros não nas ferramentas. Tá? Daí olhem qual dos estilos ali que não é pago, que é aberto ali para vocês utilizarem. Esse aqui é mais coloridinho, esse aqui tem mais, né, cores básicas. O Lucidcharts. Os dois são bem fáceis de utilizar. Não tivemos problemas nenhum para fazer os testes, implementando os exemplos que a gente está mostrando aqui. Voltando aos tipos de algoritmos, nós temos, então, o pseudocódigo, o último, né, o pseudocódigo ou linguagem estruturada. Esse daqui é um tipo de representação que mais se assemelha a uma linguagem de programação. Ela usa blocos, comandos de entrada e saída, variáveis, constantes, expressões lógicas, relacionais e aritméticas, atribuição e outros comandos que juntos irão formar um conjunto de ações a serem realizadas. Essa daqui é a anotação que eu mais gosto para fazer os meus códigos, por exemplo, porque daí eu já consigo lembrar como ela se assemelha a uma linguagem de programação, mas ela não precisa estar atrelada à sintaxe da programação, então eu não preciso lembrar como é que faz para declarar uma variável, uma entrada de dados, mas eu vou colocar lá que vai haver uma entrada de dados, né, uma representação que vocês vão ver no exemplo ali. E ela facilita o entendimento porque o pseudocódigo, ela lembra ali o nosso português, mas um pouquinho mais estruturado do que a notação de narrativa, descrição narrativa. O exemplo, então, com a média, que a gente estava falando, com uma linguagem estruturada. Esse exemplo foi criado no Visualg. O Visualg é uma ferramenta que
de programação para quem está aprendendo. Nós vamos ver alguns códigos implementados nela só, mas só para introduzir a informação. Na verdade, vou utilizar com vocês mais o pseudocódigo aqui no geral para ensinar as primeiras coisinhas que vocês vão ver da parte de programação, mas depois nós já vamos ir direto ali para a linguagem C. Então, tá aqui, como é que está estruturado aqui? Ó, o título, algoritmo, que representa o início, para dizer que está começando o algoritmo, aqui está o nome do algoritmo. Nessa seção aqui de var, as variáveis que estão sendo utilizadas. Então, está sendo utilizada a entrada de dados nota 1 e nota 2, e a média, que é onde vai ser guardado aquele cálculo. Então, foi definido aqui, né, e qual é o tipo que é numérico no caso. Né? Está definido aqui como real, mas é do tipo numérico. Daí o início e o fim do algoritmo, propriamente dito, né, das instruções. Então, aqui vai ter a seção de comandos, procedimentos, funções, operações, etc., que vão aparecer lá, que seriam aqueles passos, né? 1, 2, 3. Então, escreva aqui, digite a primeira nota do aluno. Como ele é parecido com a linguagem de programação, na linguagem de programação a gente tem que ter uma interação com o usuário. Então, para fazer uma interação de tela, foi colocado aqui, escreva na tela para o usuário ver. Digite a primeira nota do aluno. Então, aí, esse leia a nota 1 vai estar esperando eu escrever a nota 1 do aluno. Então, aqui, ó, ele representou com essas duas instruções, o escreva na tela e o leia, aquela parte da entrada de dados. Vocês viram que tem um pouquinho mais de informação de como tem que ser feito essa leitura, essa obtenção de dados. Então, foi passada uma informação para o usuário, ou seja, para quem está usando o computador ali, e aí, através dessa informação, que é esse pedido para entrar com a primeira nota, ele escreveu na tela ali, e aí o computador fez a leitura da nota 1. A mesma coisa, ó, se repetiu para a nota 2, foi pedido para que inserisse a nota 2, né, e foi esse leia aqui, foi obtido a nota 2, pego da tela o que o usuário escreveu e colocado ali, guardado para ser utilizado no programa. O cálculo, propriamente dito, da média, como é que ela é feita, está sendo, a gente está guardando dentro da média o cálculo da média. Então, foi pegar a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Tá vendo que essa parte aqui é bem matemática mesmo. Então, não muda das nossas regras matemáticas as expressões. Né? Fica bem, alguma coisinha ou outra que vai mudar ali. Por exemplo, esse símbolo aqui que é utilizado para divisão, né? Que é uma parte computacional. Nós vamos ver com mais detalhes todos esses, tá? Não se preocupem. Aqui apenas estamos exemplificando o pseudocódigo. Bom, escreva a média do aluno R média, ou seja, essa aqui é a saída de dados. Né? Tá escrevendo na tela. No caso, ele pediu para escrever na tela a média do aluno. Bom, mostrou a média do aluno na tela, e aí fez aquela verificação da tomada de decisão. Se a média for maior ou igual a 6, então escreva na tela que o aluno foi aprovado. Se não, escreva na tela que o aluno foi reprovado. E aí finaliza o algoritmo. Essa foi a saída, né, que a gente teve ali dos dados. Não é tão difícil assim. Vocês vão conseguir. Tipos de algoritmos, vamos ver alguns outros exemplos, então. Exemplo A,
Vamos fazer um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números. Primeiro, anotação, né, em relação à descrição narrativa. Passo 1. Receber dois números que serão multiplicados, ou seja, entrada de dados. Passo 2. Multiplicar os números, fazer o cálculo. Passo 3. Mostrar o resultado obtido na multiplicação. Simples, né? Descrição usando fluxograma. Como é que ficaria, né, na multiplicação de dois números? Início e fim, foi delimitado. Entrada de dados, N1 e N2, né, foi guardado em N1 e N2, seria o número 1 e o número 2 que vão ser multiplicados. O N aqui vai guardar o resultado dessa multiplicação, né? E aí aqui a saída do dado, que é, na verdade, onde foi guardado o resultado da multiplicação, o N, e daí fim. Se a gente for transcrever isso aqui, então, para pseudocódigo, vamos ver ali, ó. Nós temos aqui menos linhas que o exemplo anterior. Algoritmo, fim do algoritmo, para dizer o início e fim. Seria esse início e esse fim aqui. Declare N1, N2 e N, ou seja, a declaração de quais são as informações que vão ser utilizadas e que tipo que é essa informação. Elas são números, então são do tipo numérico. Então eu tenho aqui, ó, N1 e N2, que são os dois números que vão ser multiplicados, e eu tenho o N, que vai guardar o resultado da multiplicação. Então ele fez ali a declaração dos dados que vão ser utilizados. E aí, na próxima linha, digite dois números, ou seja, é para escrever na tela, para o usuário digitar dois números, e aí fazer a leitura desses dois números que o usuário digitou. Então, leia o número 1, leia o número 2. Bom, depois que ele fez a leitura, ou seja, a obtenção dos dados, vai ser realizado o cálculo propriamente dito da multiplicação e guardado no N. Uma vez com esse cálculo realizado, vai ser escrever na tela o resultado desse N. Vai ser escrito na tela o resultado desse N. Né? Escreva a multiplicação igual a M, que é o resultado que foi calculado da multiplicação. Fim do algoritmo. Olhando, né? Resultado aqui. Essa linha aqui, escreva multiplicação igual a depois o M, é essa saída de dados que está sendo representada aqui. Esse fim algoritmo ali. Exemplo B. Faça o algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números. Antes era multiplicação, agora é divisão de dois números. Algoritmo na descrição narrativa. Passo 1. Receber dois números que serão divididos. Passo 2. Se o número for igual a 0, bom, aqui tem uma verificação. Não é tão igual assim, né? Porque divisão por 0 não existe. Então, se o número for igual a 0, não poderá ser feita a divisão, pois não existe divisão por 0. Caso contrário, dividir os números e mostrar o resultado da divisão. Então, esse é o passo 2. Então, vamos lá? Como é que ficaria no fluxograma? A entrada de dados, vamos aqui um pouquinho mais rápido, né? Início do algoritmo, entrada de dados, que eu tenho dois números que serão divididos, N1 dividido por N2. Aí eu tenho que fazer, antes de fazer a divisão, eu tenho que verificar se esse número que vai dividir aqui, que é o N2, é igual a 0. Lembre-se que não existe divisão por 0, então ele vai verificar aqui, ó. N2 é igual a 0? Se ele não for igual a 0, ele vai fazer o cálculo, ó. Vem na caixinha do cálculo e vai guardar em D. Ele está guardando o resultado desse cálculo aqui no D.
e aí vai mostrar o D na tela, tá? Então, essa é a saída de dados. Vai terminar. Bom, voltando aqui, né, como era a decisão, vamos para o caso do sim. Se o número 2 aqui, né, o segundo número da entrada for igual a 0, eu vou dar a informação para o usuário de que eu não posso dividir, fazer a divisão. Né? E daí vou finalizar o programa também. Como é que fica isso em pseudocódigo? Então, declarando ali o início do algoritmo, declarando quais são as variáveis que eu estou utilizando, N1, N2 e o D, que guarda o cálculo, né, da divisão. São do tipo números também. A gente sempre vai ter que dizer qual é o tipo dessa informação. Então, numérico. Aí ele pediu para escrever na tela. Digite 2 números. O usuário vai ver e vai digitar os 2 números. Uma vez que ele digitou os 2 números, essa instrução leia vai pegar da tela os 2 números digitados. E vai guardar em N1 e N2, na ordem que foram digitados na tela. Se o N2, aqui é a verificação, né, do zero. Se o N2 for igual a 0, então escreva na tela, tá? Impossível dividir. Se não, ele vai dar o início a uma série de instruções aqui, que é para fazer o cálculo da divisão e escrever na tela o resultado dessa divisão. E daí finaliza o algoritmo. Exemplo C. Faça o algoritmo para calcular o novo salário de um funcionário. A gente sabe que os funcionários que recebem atualmente salário de até R$500 terão aumento de 20%. Os demais terão aumento de 10%. Então, até R$500 vai aumentar 20%. Quem tem salário maior que 500 vai ser 10%. Como que a gente faz isso? Receber algoritmo em descrição narrativa. 3 tipos de novo. Então, passo 1, receber salário atual do funcionário. Passo 2, se o salário atual do funcionário for de até R$500, calcular o novo salário com percentual de 20%. Caso contrário, calcular o novo salário com percentual de aumento de 10%. Então, a mesma descrição em fluxograma. Então, entrada de dados é o salário atual. Então, ela passo 1, né? Receber o salário atual do funcionário. Então, entrada de dados aqui, salário atual. Vai verificar, fazer a verificação se esse salário atual é menor ou igual a 500. Se for menor ou igual, ele vai fazer o cálculo dos 20%. O novo salário vai ser o salário atual vezes 1,2. E aí vai mostrar na tela, essa é a saída de dados, né? Vai mostrar na tela o novo salário que foi calculado com reajuste. Termina o algoritmo. Aqui na decisão, de novo, voltando, se o salário não for menor ou igual a 500, quer dizer que é maior, né? Então, ele vai para esse sentido da seta, no não. Vai calcular com 10%, né? A atualização do salário em 10%. Então, o novo salário vai ter um reajuste de 10%. Vai mostrar na tela o novo salário, que é a saída de dados, representada por esse símbolo, e aí vai finalizar o algoritmo. Bom, em pseudocódigo, mesmo algoritmo em pseudocódigo. Início e fim do algoritmos, declarados aqui na linha 1 e na linha 9.
declaração de quais são os dados, as informações que vão ser utilizadas, que é o salário atual, o novo salário, né? O salário atual e o novo salário. Um vai ser a entrada, o outro vai ser o resultado calculado. E os dois, né, são números, então são do tipo numéricos. A linha de instrução para mostrar na tela para o usuário o que é para ele fazer. Então, digite o salário atual do funcionário, essa linha aqui. Leia o salário atual, ou seja, vai pegar o que eu digitou na tela ali, para ficar pronto para o computador saber qual é o dado, a informação do salário atual, e aí vai fazer a verificação, né, da tomada de decisão. Se o salário atual for menor ou igual a 500, então o novo salário vai ter um reajuste de 20%, senão o novo salário vai ter um reajuste de 10%. Aí é para escrever na tela o resultado, né? Novo salário é igual ao que foi calculado ali no novo salário. Fim do algoritmo. Bases para a gente criar um algoritmo. Primeiro a gente tem que definir qual é o problema. Depois que a gente definiu qual é o problema, vamos verificar quais as formas possíveis para resolver o problema. Existe mais de uma forma, mas vamos definir, tentar visualizar qual é a melhor dessas formas. Que seria, no caso, né, depois que a gente verificou quais são as formas possíveis, a gente consegue visualizar qual é a melhor forma de solucionar o problema dentro do contexto que vocês estão trabalhando. Depois disso, cria o algoritmo. Criou o algoritmo, vocês vão transformar o algoritmo em programa, utilizando uma linguagem. No nosso caso, vamos utilizar a linguagem C. Tá? Até aqui vocês viram o pseudocódigo, que seria a criação do algoritmo. Tá? Depois transforma esse algoritmo para uma linguagem. E aí, por último, analisa se o problema foi resolvido. Caso contrário, voltar para a etapa inicial e repetir o processo. A gente consegue ver se o problema foi resolvido porque nós vamos usar o algoritmo implementado. Nós vamos ver se ele está saindo exatamente como esperado. Se ele não saiu, nós vamos ter que verificar aonde está o problema. Se foi na definição, se a gente conseguiu ver quais são as formas possíveis ou se estava faltando alguma que poderia ser melhor, né? Então vamos repetir todos os passos ali, né? E até que verifique-se que o problema foi resolvido conforme a ideia inicial. Nós temos alguns exercícios para vocês treinarem. Eles não vão ser cobrados para entrega, mas é interessante que vocês façam até para criar dúvidas, né, sobre como são as representações das três formas de algoritmo. Bom, muito obrigada.